Este podcast é um oferecimento da empresa ArcelorMittal. ArcelorMittal é aço, aço é ArcelorMittal. Olá, sejam muito bem-vindos. Quinta-feira, 18 de janeiro de 2022. Agora diz aí, o povo gosta de uma festa. E se tem comes e bebes de graça, então, a festança tem outro sabor. Agora imagina que você preparou um banquete, convida um monte de gente e ninguém aparece no dia. Bom, certamente no Brasil isso não aconteceria. Mas na história contada por Jesus, isso aconteceu sim. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Concedei-nos, ó Senhor, conhecer profundamente o mistério da salvação, para que, sem temor e livres dos inimigos, vos sirvamos na justiça e santidade. Amém. Mateus, capítulo 22, versículos de 1 a 14. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: O reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho. E mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. O rei mandou outros empregados, dizendo: Dizei aos convidados, já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios. Outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: A festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou ali um homem que não estava usando traje de festa e perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: Amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora, na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Alguns manuscritos dizem que a parábola foi contada para os principais sacerdotes do templo e os anciãos do povo. Essa afirmação pode até servir como chave de compreensão. Ela ajuda a entender alguns pontos estranhos que aparecem na história, essa história que Jesus nos conta. A parábola começa: O reino dos céus é como um rei que fez uma festa de casamento para o seu filho. Esta declaração de abertura evoca a esperança mais profunda, o desejo das pessoas de estar com Deus para sempre. Várias vezes nos evangelhos se alude a essa esperança, sugerindo que Jesus, o filho do rei, é o noivo que vem preparar as tão sonhadas bodas de casamento entre Deus e Israel. Marcos 2, Apocalipse 21, 19. E até aí tudo bem. Mas vem o rei e convida com muita insistência. Os convidados, porém, não querem vir. Mas eles não se importaram. E alguns foram para o acampamento, outros para os seus negócios, outros pegaram seus servos, os insultaram e os mataram. Que história violenta! Em Lucas, são os deveres da vida cotidiana que os impedem de aceitar o convite. O primeiro diz: comprei um terreno, tenho que ver. O outro: comprei 5 juntas de bois e vou ver como está. O terceiro: arranjei uma esposa, não posso ir. Segundo as normas e costumes da época,
Essas pessoas tinham o direito e até o dever de não aceitar o convite feito quando acontecia algo parecido. Mas, como está lá em Deuteronômio capítulo 20, versículos de 5 a 7, tinha esse direito. Mas a atitude estranha ainda está por vir. A reação do rei à recusa é surpreendente. Então o rei ficou indignado, enviou suas tropas, matou aqueles assassinos e incendiou a cidade. Como interpretar essa reação violenta? A parábola foi contada para os principais líderes da nação. Muitas vezes, Jesus havia falado com eles sobre a necessidade de conversão. Ele até chorou sobre a cidade de Jerusalém e lamentou: se tivesses entendido neste dia o caminho da paz. Mas agora está escondido de seus olhos. Dias virão em que seus inimigos a cercarão com trincheiras e a fecharão por todos os lados e não deixarão pedra sobre pedra, porque não reconhecestes o tempo em que fostes visitada. Lucas 19. A reação violenta do rei na parábola provavelmente se refere ao fato de que, segundo a previsão de Jesus, 40 anos depois, Jerusalém foi completamente destruída. Pela terceira vez, o rei convida o povo. Ele diz aos seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os convidados não foram dignos. Vá agora aos caminhos e todos os que vocês encontrarem, chame-os para o casamento. Quando eles saíram às ruas, aqueles servos reuniram tantos quanto encontraram, bons e maus, e a sala ficou cheia de convidados. Os impuros, que eram excluídos da participação do culto dos judeus, agora são especificamente convidados pelo rei a participar da festa. No contexto da época, os bandidos eram os pagãos. Eles também são convidados a participar da festa de casamento. O texto ainda diz que o rei entrou no salão de festas e viu alguém sem o vestido da festa. E o rei perguntou: amigo, como você pôde entrar aqui sem uma veste nupcial? E o rapaz simplesmente se calou. Agora imagine, coitado, estava lá na rua tranquilo, de repente chegaram aqueles empregados arrastando todo mundo para a festa e ele vai de bom grado para a festa, chega lá, só porque não está com a roupa adequada, ele então é expulso. Embora admitido a festa, que certamente não é a observância da lei que nos dá a salvação, mas a fé no amor gratuito de Deus, isso em nada diminui a necessidade de pureza de coração, como condição para poder comparecer diante de Deus. Aquelas vestes, na verdade, era o seu estado de espírito, era a santidade que ele não tinha por estar ali. O banquete do casamento entre Deus e a humanidade foi preparado para o povo eleito, mas não souberam acolher o convite do Messias. Então foram chamados os pagãos e os que estavam excluídos do culto da lei antiga, mas nem por isso poderá permanecer na festa quem não está com as vestes nupciais, ou seja, a santidade e a pureza de coração. Santa Helena, Flávia Júlia Helena, nasceu em meados do século III na Ásia Menor. Era descendente de uma família pobre e se tornou uma bela jovem inteligente e bondosa. Casou-se com Constantino, que seria o imperador de Roma. Entretanto, Constantino separou-se de Helena, deixando-a separada do filho por 14 anos. Com a morte do pai, o filho de Helena, também chamado Constantino, mandou trazer sua mãe para a corte. Nesta época, Helena já era cristã e tratou de rezar pela conversão do filho. Auxiliado pela sabedoria de Helena, o filho tornou-se o supremo imperador de Roma, recebendo o nome de Constantino o Grande. Para tanto, teve de vencer seu pior adversário, Maxêncio, na histórica batalha travada em 312 às portas de Roma. Inspirado pela oração de Helena e por seu sonho, Constantino pintou cruzes nas bandeiras usadas na batalha e acabou alcançando a vitória. Nesse mesmo dia, o imperador mandou cessar imediatamente toda e qualquer perseguição contra os cristãos. Editou o famoso Decreto de Milão de 313, onde concedeu liberdade de culto aos cristãos e deu a Helena o honroso título de Augusta. Helena passou a se dedicar na expansão da evangelização e crescimento do cristianismo em todos os domínios romanos. Patrocinou a construção de igrejas católicas,
de mosteiros e ajudou a organizar as obras de assistência aos pobres e doentes. Apesar de idosa e cansada, foi em peregrinação para a Palestina visitar os lugares da paixão de Cristo. Conta a tradição que Helena ajudou em Jerusalém o bispo Macário a identificar a verdadeira cruz de Jesus. Morreu no ano 330. Ó Deus, que concedestes a Santa Helena, mãe de Constantino, imperador de Roma, a graça da piedade cristã e das resolutas atividades em prol da verdade histórica da fé, dai-me também ser sempre ativo e trabalhador pela causa do Evangelho. Santa Helena, rogai por nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Boa quinta-feira. Nos falamos amanhã.